Milionário árabe se disfarça de lixeiro para testar a noiva do seu filho. E o que ela diz? O deixa de boca aberta. O sol do sertão se refletia nas janelas do arranha-céu que abrigava a sede das empresas Almeida. No andar mais alto, Roberto Almeida, um homem de 60 anos com o rosto marcado pelo tempo e pela experiência, observava a cidade de São Paulo que se estendia à sua frente. Seu olhar, no entanto, não estava fixo no horizonte, mas em uma fotografia que segurava entre as mãos. A imagem de seu único filho, André, sorrindo ao lado de uma jovem de beleza deslumbrante. Larissa Martins, a mulher da fotografia, era o motivo da preocupação que franzia a testa de Roberto. Aos 25 anos, Larissa era uma influenciadora digital com milhões de seguidores nas redes sociais. Seu relacionamento com André havia sido um turbilhão midiático desde o início. E agora, apenas 6 meses depois de se conhecerem, o casal havia anunciado seu noivado. Uma batida na porta interrompeu os pensamentos de Roberto. "Entre", disse com voz grave. André entrou no escritório, seu rosto iluminado por um sorriso que Roberto não via há anos. "Pai, queria me ver?" Roberto assentiu, indicando ao filho que se sentasse. "André, você sabe que sempre respeitei suas decisões, mas preciso expressar minha preocupação sobre seu noivado com Larissa." O sorriso de André desapareceu. "Pai, já conversamos sobre isso. Eu amo Larissa e ela me ama. Por que você não pode aceitar?" Roberto suspirou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Meu filho, vi muito nesta vida. Construí um império do zero e aprendi a reconhecer aqueles que só buscam se beneficiar do nosso sucesso. Temo que Larissa possa ser uma dessas pessoas." André se levantou, seu rosto vermelho de indignação. "Não posso acreditar que você ainda pensa assim. Larissa não é como as outras mulheres que conheci. Ela me ama pelo que sou, não pelo que tenho." "Tem certeza disso?" perguntou Roberto calmamente. "Já considerou que o súbito interesse dela em você poderia estar relacionado à nossa fortuna?" "Chega!" exclamou André. "Não vou permitir que fale assim da mulher que amo. Larissa é genuína, carinhosa e uma celebridade da internet que vive de aparências", interrompeu Roberto. "Filho, só peço que seja cauteloso, que abra os olhos e veja além da beleza e do charme dela." André negou com a cabeça, dirigindo-se à porta. "Sinto muito, pai, mas desta vez você está errado. Vou me casar com Larissa, com ou sem sua bênção." Quando a porta se fechou atrás de André, Roberto ficou sozinho com seus pensamentos. Sabia que não podia permitir que seu filho cometesse um erro que poderia custar-lhe não só sua fortuna, mas também sua felicidade. Naquele momento tomou uma decisão. Descobriria a verdade sobre Larissa Martins. Não importava o custo. Naquela mesma tarde, Roberto convocou uma reunião secreta com seu chefe de segurança, Henrique. "Preciso que investigue Larissa Martins a fundo", ordenou Roberto. "Quero saber tudo. Seu passado, sua família, suas finanças, seus relacionamentos anteriores. Não deixe pedra sobre pedra." Henrique assentiu com seriedade. "Assim será feito, senhor. Mas posso perguntar por que não simplesmente contrata um investigador particular?" Roberto se levantou e caminhou até a janela, sua silhueta recortada contra o pôr do sol de São Paulo. "Porque isso requer uma abordagem mais pessoal. Vou observá-la eu mesmo, Henrique. Preciso ver como ela se comporta quando acha que ninguém está olhando." "O que tem em mente, senhor?" perguntou Henrique, intrigado. Roberto se virou para ele, uma faísca de determinação em seus olhos. "Vou me disfarçar. Me tornarei alguém invisível, alguém a quem Larissa não daria uma segunda olhada. Um gari? Talvez." Henrique pareceu surpreso. "Senhor, com todo respeito, tem certeza de que é uma boa ideia?" "Poderia ser perigoso." "É um risco que estou disposto a correr pelo meu filho", respondeu Roberto com firmeza. "Prepare tudo o que for necessário. Roupas simples, uma barba postiça, um uniforme de gari e certifique-se de que ninguém, absolutamente ninguém, fique sabendo disso." Enquanto Henrique se retirava para cumprir as ordens, Roberto voltou seu olhar para a cidade. Em algum lugar lá fora,
Larissa Martins levava sua vida sem saber que logo seria posta à prova. Roberto sabia que o que estava prestes a fazer era arriscado, mas estava decidido a proteger seu filho e seu legado, não importava o custo. O que Roberto não podia imaginar era que suas ações desencadeariam uma série de eventos que abalariam os alicerces de sua família e revelariam segredos há muito enterrados. O destino dos Almeida estava prestes a mudar para sempre, e tudo começaria com um simples disfarce de gari. O sol mal começava a se erguer sobre o horizonte de São Paulo quando Roberto Almeida se olhou no espelho, mal se reconhecendo. O homem que lhe devolvia o olhar não era o poderoso magnata que todos conheciam, mas um humilde trabalhador com o rosto coberto por uma barba mal cuidada e o corpo envolto em um uniforme gasto. De Gary Henrique, seu chefe de segurança, observava com uma mistura de espanto e preocupação. Senhor, devo insistir mais uma vez para que reconsidere isso. É arriscado demais. Roberto ajustou o boné sobre a cabeça e se virou para Henrique. Agradeço sua preocupação, velho amigo, mas minha decisão está tomada. Preciso ver por mim mesmo quem é realmente Larissa Martins. Com um suspiro de resignação, Henrique entregou a Roberto um pequeno dispositivo. Este é um rastreador e um botão de pânico. Se algo der errado, pressione-o e estarei lá em minutos. Roberto assentiu, guardando o dispositivo no bolso. Obrigado, Henrique. Agora, me diga o que descobriu sobre os planos de Larissa para hoje. De acordo com nossas fontes, senhor, Larissa tem uma reserva para o almoço no restaurante Pérola do Sertão. É um dos lugares mais exclusivos da cidade. Perfeito, murmurou Roberto. É hora de testar a verdadeira natureza da minha futura nora. Enquanto isso, em um luxuoso apartamento no centro de São Paulo, Larissa Martins se preparava para seu dia. Diante de um espelho de corpo inteiro, ajustava um vestido de grife que acentuava cada curva de seu corpo. Seu rosto perfeitamente maquiado não mostrava uma única imperfeição. Como estou, Kim? Perguntou virando-se para um homem que estava sentado na cama, rolando a tela de seu celular. O homem, de aparência atlética e cabelo perfeitamente penteado, ergueu o olhar. Como uma milionária, querida, exatamente como deve ser. Larissa sorriu, mas havia um brilho de algo mais em seus olhos. Em breve, Carlos, em breve seremos mais que milionários. Seremos parte da família mais poderosa de São Paulo. Carlos se levantou e se aproximou dela, envolvendo sua cintura com os braços. Tem certeza de que André não suspeita de nada? Claro que não, respondeu Larissa com uma risada. Aquele tolo está completamente apaixonado. É o pai dele que me preocupa. Roberto Almeida não é um homem fácil de enganar. Por isso você deve ser extra cuidadosa, advertiu Carlos. Lembre-se, estamos tão perto de conseguir. Não podemos nos dar ao luxo de cometer nenhum erro agora. Larissa assentiu, sua expressão tornando-se séria por um momento. Eu sei. Trabalhei duro demais para chegar até aqui. Nada nem ninguém vai se interpor no meu caminho. Com um último olhar no espelho, Larissa pegou sua bolsa de grife e se dirigiu à porta. Deseje-me sorte. Tenho um almoço com as amigas que me ajudarão a consolidar minha imagem de futura senhora Almeida. Enquanto Larissa se dirigia ao restaurante em seu luxuoso automóvel, Roberto já estava em posição, misturando-se com o pessoal de limpeza do Pérola do Sertão. Seu coração batia forte, ciente de que estava prestes a descobrir uma verdade que poderia mudar o destino de sua família. O restaurante era a imagem viva do luxo, com candelabros de cristal, toalhas de seda e talheres de ouro. Roberto se movia entre as mesas, recolhendo pratos e limpando discretamente, sempre atento à entrada. Finalmente, Larissa fez sua aparição, acompanhada por um grupo de mulheres igualmente elegantes. Roberto conteve a respiração ao vê-la, impressionado a contragosto por sua beleza e seu porte. Parecia uma princesa dos contos de fadas captando a atenção de todos os presentes. Com movimentos calculados, Roberto se aproximou da mesa de Larissa, mantendo a cabeça baixa enquanto recolhia os pratos vazios. Aguçou o ouvido, captando fragmentos da conversa. Ah, Larissa, não posso acreditar que você vai se casar com André Almeida.
disse uma das mulheres. Você é tão sortuda. Larissa riu, um som melodioso que ocultava um tom mais sombrio que apenas Roberto pareceu notar. A sorte favorece os audaciosos, querida. E acredite, eu fui muito audaciosa. E o pai dele? Perguntou outra. Ouvi dizer que Roberto Almeida é um osso duro de roer. Por um momento, Roberto viu um lampejo de algo perigoso nos olhos de Larissa. Roberto Almeida é um homem do passado. Logo aprenderá que o futuro me pertence. Quero dizer, pertence a André e a mim. Foi nesse momento, enquanto Roberto se inclinava para pegar uma taça caída, que aconteceu. Seu boné escorregou ligeiramente, revelando por um instante seu rosto. Os olhos de Larissa encontraram os dele, e por um segundo, Roberto temeu ter sido descoberto. Mas o que se seguiu foi ainda pior que a descoberta. Você, lixo! Cuspiu Larissa, sua voz carregada de desprezo. Como ousa sujar nossa mesa com sua presença? Por acaso não sabe quem eu sou? Roberto, interpretando seu papel, baixou a cabeça em sinal de submissão. Desculpe, senhorita, só estava fazendo meu trabalho. Seu trabalho é ficar fora da minha vista, respondeu Larissa com crueldade. Gente como você nem deveria respirar o mesmo ar que nós. Agora suma daqui antes que eu faça com que o demitam. As amigas de Larissa riram, claramente divertidas com a humilhação do suposto gari. Roberto se retirou, seu coração pesado não pela humilhação, mas pela revelação do verdadeiro caráter de Larissa. Enquanto se afastava, pôde ouvir Larissa continuar. Como eu dizia, meninas, em breve serei a senhora Almeida, e coisas como esta. Fez um gesto desdenhoso na direção de Roberto. Serão coisa do passado. Roberto se retirou para a cozinha, sua mente girando. Tinha visto o suficiente. A mulher que seu filho amava, a mulher que estava prestes a entrar em sua família, era um monstro de ganância e crueldade. Mas enquanto processava essa dolorosa verdade, Roberto não percebeu que não era o único que ocultava segredos. Em uma mesa próxima, um homem bem vestido observava a cena com interesse. Este homem, cujo nome era Felipe, era mais que um simples cliente. Era o vice-presidente das empresas Almeida e, embora Roberto não soubesse, tinha seus próprios planos para o futuro da companhia. Felipe discretamente tirou seu telefone e enviou uma mensagem. A fase 1 está em andamento. O velho Raposa mordeu a isca. Enquanto isso, Larissa, recuperada de seu acesso de raiva, continuava sua conversa como se nada tivesse acontecido. Mas havia uma nova tensão em seus ombros, uma agudeza em seu olhar que sugeria que talvez, apenas talvez, ela tivesse reconhecido algo familiar nos olhos daquele humilde gari. O jogo mal começava, e nenhum dos jogadores estava ciente de todas as peças no tabuleiro. Roberto tinha vindo em busca da verdade, mas o que havia descoberto era apenas a ponta do iceberg de uma trama muito maior. O sol se punha sobre São Paulo, tingindo o céu de tons dourados e carmesim, quando Roberto Almeida retornou à sua mansão. Sentia-se exausto, não apenas fisicamente pelo dia passado em um disfarce desconfortável, mas emocionalmente pelo que havia presenciado. A crueldade de Larissa, com alguém que considerava inferior, havia sido uma revelação devastadora. Enquanto tirava o disfarce na privacidade de seu escritório, a porta se abriu de repente. André entrou, seu rosto iluminado por um sorriso que se desvaneceu ao ver seu pai a meio caminho de se despir de seu disfarce de gari. Pai, o que você está fazendo? Perguntou André, confuso e alarmado. Roberto suspirou profundamente. Não havia planejado que seu filho o descobrisse assim, mas talvez fosse o melhor. André, sente-se. Precisamos conversar. Durante a hora seguinte, Roberto contou ao filho tudo o que havia visto e ouvido no restaurante. A cada palavra, via como a expressão de André passava, da incredulidade à dor e, finalmente, a uma raiva silenciosa. Não posso acreditar, murmurou André finalmente. Deve haver algum engano, Larissa, não pode ser assim. Roberto pôs uma mão sobre o ombro do filho. Sei que é difícil de aceitar, mas vi sua verdadeira natureza com meus próprios olhos. A mulher que você ama não é quem você pensa que é. André se levantou bruscamente, afastando-se do toque de seu pai. Não,
Me recuso a acreditar nisso. Talvez ela só estivesse tendo um dia ruim. Todos cometemos erros. Meu filho, disse Roberto suavemente, um dia ruim não justifica tratar outro ser humano com tanto desprezo. A verdadeira natureza de uma pessoa se revela em como ela trata aqueles que não podem beneficiá-la. André ficou em silêncio por um longo momento, sua mente claramente em conflito. Finalmente, falou com voz embargada. Preciso de tempo para pensar. Isso é demais. Enquanto André saía do escritório, Roberto se deixou cair em sua poltrona, o peso da situação caindo sobre seus ombros. Sabia que havia feito o certo ao contar a verdade a seu filho, mas ver a dor nos olhos de André partia seu coração. Em outro lugar da cidade, Larissa estava tendo sua própria crise. Sentada na varanda de seu apartamento, olhava fixamente para seu telefone, onde uma foto dela e André sorrindo juntos brilhava na tela. "O que há com você?" perguntou Carlos, saindo para a varanda com 2 taças de champanhe. "Deveria estar comemorando. Em breve será a senhora Almeida e terá tudo o que sempre quis." Larissa pegou a taça, mas não bebeu. Hoje aconteceu algo estranho no restaurante. Havia um gari por um momento. Pensei que se parecia com Roberto Almeida. Carlos riu. O grande Roberto Almeida disfarçado de gari. "Vamos, querida. Acho que o champanhe subiu à sua cabeça." Larissa franziu a testa. "Você não entende." Havia algo em seus olhos, uma inteligência, uma intensidade que não combinava com um simples trabalhador. "Você está sendo paranoica", disse Carlos, beijando-a na bochecha. "Relaxe. Ninguém suspeita de nada. Em breve teremos todo o império, Almeida em nossas mãos." Larissa assentiu lentamente, mas a inquietação não abandonou seus olhos. Pela primeira vez, desde que havia iniciado seu plano, sentiu uma pontada de dúvida. E se Roberto Almeida fosse mais astuto do que ela havia antecipado? Enquanto isso, nos escritórios das empresas Almeida, Felipe trabalhava até tarde. Seu telefone vibrou com uma mensagem recebida. "O velho Raposa está se movendo. Devemos acelerar nossos planos." Felipe sorriu para si mesmo. As peças estavam se encaixando. Em breve, muito em breve, o Império Almeida mudaria de mãos, e nem Roberto nem seu ingênuo filho poderiam fazer nada para evitar. O que nenhum deles sabia era que outra figura se movia nas sombras. Um homem jovem, de aparência, semelhante a André, observava o edifício, Almeida à distância. Seu nome era Tiago, e ele esperava esse momento há anos. "Em breve, pai", murmurou para si mesmo. "Em breve saberá que tem outro filho, e que vim reivindicar o que é meu por direito." A noite caiu sobre São Paulo, envolvendo a cidade em um manto de escuridão, salpicado pelas luzes dos arranha-céus. Em diferentes pontos da cidade, Roberto, André, Larissa, Carlos, Felipe e Tiago se preparavam para os dias vindouros, cada um com seus próprios planos e segredos. A verdade, como grãos de areia no deserto, começava a escorregar entre seus dedos, ameaçando formar uma tempestade que poderia enterrá-los a todos 2 semanas após o incidente no restaurante. A mansão Almeida fervilhava. De atividade, Roberto havia organizado um grande evento beneficente, aparentemente para arrecadar fundos para uma nova ala no hospital local. No entanto, seu verdadeiro propósito era muito mais pessoal. Queria testar Larissa mais uma vez, desta vez em um ambiente onde a compaixão e a generosidade deveriam ser primordiais. André, ainda lutando com as revelações de seu pai, havia mantido uma distância cautelosa de Larissa durante os últimos dias. Suas ligações telefônicas haviam se tornado mais curtas, suas mensagens mais escassas. Larissa, notando a mudança, estava determinada a usar o evento beneficente para reafirmar sua posição. "Esta noite é crucial", ela disse a Carlos, enquanto se preparava em seu apartamento. "Tenho que deslumbrar a todos, especialmente Roberto. Se conseguir impressioná-lo com minha generosidade, André voltará a cair rendido aos meus pés." Carlos, ajustando a gravata diante do espelho, sorriu maliciosamente. "Lembre-se, amor, esta noite não se trata apenas de impressionar.
também é uma oportunidade para coletar informações. Muitos peixões estarão lá, e cada pedaço de informação que obtivermos nos aproxima mais do nosso objetivo. Larissa assentiu, aplicando uma última camada de batom. Não se preocupe, serei o anjo da caridade que todos esperam ver. Ninguém suspeitará que sob este sorriso se esconde uma mente calculista. Enquanto isso, na mansão Almeida, Roberto dava os últimos retoques no salão principal. Havia convidado não só a elite de São Paulo, mas também muitas das pessoas que se beneficiariam diretamente da caridade. Famílias humildes, trabalhadores do hospital, até mesmo alguns dos refugiados que a Fundação Almeida havia ajudado no passado. "Tem certeza disso, pai?" perguntou André, observando como os empregados colocavam as últimas flores. Misturar a alta sociedade com bem, você sabe. Roberto olhou para seu filho com seriedade. "Meu filho, a verdadeira caridade não conhece distinções de classe. Esta noite, todos são iguais sob este teto, e é precisamente essa igualdade que colocará à prova o coração de sua noiva." André baixou o olhar, ainda dividido entre seu amor por Larissa e as dúvidas semeadas por seu pai. "Espero que você esteja certo sobre isso." À medida que os convidados começavam a chegar, o contraste era evidente. Vestidos de alta costura e ternos de grife se misturavam com roupas modestas e sorrisos agradecidos. Roberto, vestido com uma simplicidade elegante, recebia cada convidado com o mesmo calor, fosse um empresário ou um enfermeiro. Larissa fez sua entrada triunfal de braço dado com Carlos, deslumbrando a todos com um vestido que parecia feito de estrelas. Seu sorriso era radiante, seus modos impecáveis. Ela se movia entre os convidados com graça, fazendo doações generosas e posando para fotos com crianças de famílias necessitadas. Roberto a observava de perto, notando como seu sorriso vacilava ligeiramente quando achava que ninguém a olhava, como ela discretamente limpava a mão depois de tocar alguém da classe trabalhadora. Em um momento da noite, Larissa se encontrou cara a cara com um homem mais velho, vestido com um uniforme de zelador do hospital. Seus olhos se abriram com reconhecimento e choque. Era o mesmo Gary do restaurante Boa Noite, Senhorita, disse o homem com um sorriso gentil. "Que evento maravilhoso! É uma honra estar aqui." Larissa, por um momento, pareceu perder a compostura. "Você o que faz aqui?" O homem, que não era outro senão Roberto, disfarçado mais uma vez, respondeu com calma. "Fui convidado, como todos os outros. A generosidade da família Almeida não conhece limites." Antes que Larissa pudesse responder, André se aproximou. "Larissa, vejo que conheceu o senhor Henrique. É um dos nossos funcionários mais antigos e respeitados." Larissa, recuperando rapidamente sua compostura, forçou um sorriso. "Oh, claro. É um prazer, senhor Henrique. Seu trabalho é inestimável." Roberto, Henrique assentiu com humildade. "Obrigado, senhorita. Todos temos um papel a desempenhar, não é mesmo? Desde o mais humilde trabalhador até o empresário mais poderoso." Enquanto a conversa continuava, Larissa não conseguia se livrar da sensação de que algo não estava certo. O olhar penetrante de Henrique, a forma como André parecia estar avaliando cada uma de suas reações, tudo parecia uma elaborada prova. Em outro canto do salão, Felipe observava a cena com interesse. Notou o desconforto de Larissa, o olhar calculista de Roberto, a confusão nos olhos de André. Sorriu para si mesmo, sabendo que cada rachadura na fachada da família Almeida era uma oportunidade para ele. O que ninguém na festa sabia era que, fora da mansão, escondido entre as sombras, Tiago observava tudo através de uma janela. Seus olhos se moviam de Roberto para André, estudando os homens que não sabiam de sua existência. "Aproveitem sua pequena festa", murmurou para si mesmo. "Em breve, muito em breve, farei minha própria entrada triunfal." Enquanto a noite avançava, as tensões subterrâneas cresciam. Larissa lutava para manter sua fachada de perfeição. André observava sua noiva com olhos cada vez mais críticos, e Roberto tecia sua rede de provas e revelações.
O grande salão da mansão Almeida, cheio de luxo e caridade, havia se tornado um palco onde cada sorriso ocultava um segredo, cada gesto tinha um significado oculto, e onde o futuro de uma das famílias mais poderosas de São Paulo pendia por um fio. A tempestade de areia que Roberto havia temido estava prestes a se desencadear, e ninguém estava preparado para as verdades que traria consigo. Os dias seguintes ao evento beneficente foram como a calmaria antes da tempestade. Na superfície, tudo parecia normal, mas sob a fachada de normalidade, as correntes de suspeita e engano fluíam com força. Roberto, tendo confirmado suas suspeitas sobre Larissa durante o evento, decidiu que era hora de agir. Convocou uma reunião privada com Henrique, seu chefe de segurança e confidente de toda a vida. Henrique, disse Roberto, sua voz carregada de preocupação, preciso que intensifique a vigilância sobre Larissa. Quero saber cada movimento que ela faz, cada ligação que realiza, cada pessoa com quem se encontra. Henrique assentiu com gravidade. Será feito, senhor. Devo informar também ao jovem André? Roberto negou com a cabeça. Não, ainda não. Meu filho ainda está cego pelo amor. Precisamos de provas irrefutáveis antes de apresentar-lhe a verdade. Enquanto isso, Larissa estava tendo sua própria crise. O aparecimento do misterioso Henrique no evento beneficente a havia deixado profundamente perturbada. Na privacidade de seu apartamento, compartilhava suas preocupações com Carlos. Estou te dizendo, Carlos, há algo que não se encaixa, insistiu Larissa, andando nervosamente pelo quarto. Aquele homem, o que se fazia passar por zelador, tenho certeza de que era Roberto Almeida disfarçado. Carlos, recostado no sofá, soltou uma risada incrédula. De novo com isso? Larissa, querida, você está sendo paranoica. Por que o grande Roberto Almeida se disfarçaria? De zelador em sua própria festa? Para me testar, exclamou Larissa. Você não vê? Ele suspeita de mim. Temos que ser mais cuidadosos. Carlos se levantou e abraçou Larissa por trás, sussurrando em seu ouvido. Relaxe. Mesmo que ele suspeite de algo, não tem provas. Além disso, tenho notícias que vão te animar. Estive em contato com nosso associado dentro das empresas Almeida. Os olhos de Larissa se iluminaram com interesse. Felipe, o que ele disse? Carlos sorriu maliciosamente. Diz que Roberto está planejando uma grande reestruturação da empresa. É nossa oportunidade perfeita para nos posicionarmos estrategicamente. Com a informação que Felipe nos fornecerá, poderemos manipular as coisas a nosso favor, uma vez que você esteja casada com André. Larissa relaxou um pouco nos braços de Carlos. Isso é exatamente o que eu precisava ouvir. Mas ainda assim, devemos ser cautelosos. Não subestimemos Roberto Almeida. Enquanto Larissa e Carlos tramavam em seu apartamento, André se encontrava em sua própria encruzilhada emocional. As dúvidas semeadas por seu pai haviam criado raízes, e cada interação com Larissa agora estava tingida de suspeita. Decidiu buscar consolo na única pessoa em quem sempre havia confiado. Seu melhor amigo de infância, Marcelo. Naquela tarde, André e Marcelo se reuniram em um discreto café, no coração de São Paulo. Não sei o que pensar, Marcelo, confessou André, mexendo distraidamente em seu café. Amo Larissa, mas as coisas que meu pai me contou, se forem verdade, significaria que todo o nosso relacionamento foi uma mentira. Marcelo ouviu com atenção. Seu rosto uma máscara de preocupação. André, conheço você desde que éramos crianças. Você sempre teve bom julgamento. O que seu instinto diz sobre Larissa? André suspirou. Profundamente. Meu coração quer acreditar nela, mas minha mente me diz que algo não está certo. A forma como ela agiu no evento, beneficente, como trata as pessoas quando acha que ninguém está olhando, não é a mulher por quem me apaixonei. O que André não sabia era que, em uma mesa próxima, oculto atrás de um jornal, Tiago ouvia cada palavra. O meio-irmão desconhecido de André havia estado seguindo de perto os acontecimentos, esperando o momento perfeito para fazer sua entrada. Em breve, irmão, murmurou Tiago para si mesmo, em breve conhecerá a verdade sobre sua família perfeita. Enquanto isso,
Nos escritórios das empresas Almeida, Felipe jogava seu próprio jogo perigoso. Sentado em seu luxuoso escritório, mantinha duas conversas simultâneas em seu telefone, uma com Carlos, fornecendo-lhe informações privilegiadas, e outra com um contato misterioso. Sim, tudo vai conforme o planejado, escreveu Felipe para seu contato desconhecido. A família Almeida está prestes a implodir. Quando a poeira baixar, estaremos em posição de assumir o controle de tudo. Roberto, alheio à trama que se tecia ao seu redor, concentrava-se em sua própria investigação. Naquela noite, revisando os relatórios fornecidos por Henrique, fez uma descoberta chocante. "Tem certeza disso?" perguntou Roberto. Sua voz trêmula pela primeira vez em anos. Henrique assentiu solenemente. "Sim, senhor, verificamos a informação várias vezes. Larissa Martins não é. Quem diz ser seu verdadeiro nome é Amanda Bastos, e ela tem conexões com..." Antes que Henrique pudesse terminar, a porta do escritório se abriu. Bruscamente, André entrou, seu rosto uma máscara de fúria e dor. "É verdade?" exigiu André, segurando seu telefone. "É verdade o que diz esta mensagem?" Roberto se levantou alarmado. "André, do que você está falando? Que mensagem?" André mostrou a tela para seu pai. Era uma mensagem de um número desconhecido, com uma série de fotos anexadas. As imagens mostravam Larissa em situações comprometedoras com Carlos, além de documentos que detalhavam um elaborado plano para se infiltrar na família Almeida. "Meu filho", começou Roberto, seu coração se partindo ao ver a dor nos olhos de André. Mas André não o deixou terminar. "Você sabia? Sabia que Larissa estava me traindo? Que tudo era parte de um plano?" Roberto tentou se aproximar de seu filho, mas André recuou. "Eu estava investigando, André. Queria ter certeza antes de..." "Antes do quê?" gritou André. "Antes de me dizer que a mulher que amo é uma mentirosa? Que toda a minha vida é uma farsa?" Nesse momento, outra figura apareceu na porta do escritório. Era Tiago, sua presença fazendo com que tanto Roberto quanto André ficassem sem fôlego. "Que comovente", disse Tiago com um sorriso sarcástico. "Uma reunião familiar." "Pena que não fui convidado, irmão." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto, pálido como um fantasma, olhava para Tiago como se tivesse visto um espectro do passado. André, confuso e sobrecarregado, alternava seu olhar entre seu pai e este estranho que o havia chamado de "Irmão, quem é você?" conseguiu perguntar André. Finalmente, Tiago entrou na sala, sua presença preenchendo o espaço com uma tensão palpável. "Sou o filho, que seu pai nunca lhe contou que tinha, o herdeiro que foi negado e esquecido, e vim reivindicar o que é meu por direito." Roberto, recuperando algo de sua compostura, deu um passo à frente. "Tiago, poupe-me das explicações, pai", interrompeu Tiago com veneno em sua voz. "Esperei anos por este momento. E agora, com sua família perfeita desmoronando, é o momento perfeito para que a verdade venha à tona." André, sentindo que o mundo girava ao seu redor, apoiou-se contra a parede. Em questão de minutos, tudo o que acreditava saber sobre sua vida, sua família e seu amor havia sido despedaçado. Fora da mansão, ignorante do drama que se desenrolava dentro, Larissa se aproximava em seu carro, determinada a falar com André e dissipar qualquer dúvida que ele pudesse ter. O que ela não sabia era que estava prestes a entrar em uma tempestade familiar que ameaçava destruir não apenas seus planos, mas o Império Almeida em sua totalidade. A noite de São Paulo, normalmente cheia de luzes e promessas, agora parecia escura e ameaçadora. Os segredos há muito enterrados estavam vindo à tona, e ninguém estava preparado para as consequências que trariam consigo. O escritório de Roberto Almeida, normalmente um santuário de calma e reflexão, havia se transformado no epicentro de uma tempestade emocional. André, ainda apoiado contra a parede, olhava alternadamente para seu pai e para este recém-chegado, Tiago, que afirmava ser seu irmão. "Explique-se", exigiu André, sua voz trêmula de raiva e confusão.
Como é possível que eu tenha um irmão e nunca tenha sabido? Roberto, pela primeira vez em sua vida, parecia pequeno e vulnerável. Sentou-se pesadamente em sua poltrona de couro, passando uma mão pelo rosto cansado. Foi há muito tempo, começou Roberto, sua voz mal um sussurro. Antes de conhecer sua mãe, tive um relacionamento com uma jovem chamada Ana Era, filha de um de nossos funcionários. Nos apaixonamos, mas você a abandonou quando descobriu que ela estava grávida, interrompeu Tiago, sua voz carregada de amargura. Deixou-a sozinha para criar um filho, enquanto você construía seu império e formava sua família perfeita. André olhou para seu pai, horrorizado. Isso é verdade, pai? Você abandonou seu próprio filho? Roberto negou com a cabeça, lágrimas se formando em seus olhos. Não é tão simples. Eu não sabia que Ana estava grávida quando terminamos. Quando fiquei sabendo, anos depois, tentei fazer o certo. Ofereci apoio financeiro, mas Ana se recusou. Disse que não, queria nada de mim. Tiago soltou uma risada amarga. Apoio financeiro? É só isso que um filho significa para você? Um cheque mensal? Enquanto a tensão na sala atingia seu ponto máximo, a porta se abriu mais uma vez. Larissa entrou, parando abruptamente ao sentir a atmosfera carregada. André, o que está acontecendo aqui? Perguntou, seus olhos se movendo de um rosto para outro. André se virou para ela, seus olhos cheios de dor e traição. Por que você não nos diz, Larissa? Ou devo dizer, Amanda? A cor abandonou o rosto de Larissa. O quê? Eu não sei do que você está falando. Chega de mentiras, rosnou André, mostrando-lhe as fotos em seu telefone. Sei de tudo. Sobre você e Carlos. Sobre seu plano para se infiltrar em nossa família. Como você pôde? Larissa, vendo que sua fachada desmoronava, decidiu mudar de tática. Sua expressão passou do choque para uma fria determinação. Quer a verdade, André? Bem, sim. Meu verdadeiro nome é Amanda. E sim, eu tinha um plano. Mas não é o que você pensa. Ilumine-nos, disse Roberto, sua voz recuperando algo de sua autoridade habitual. Larissa, Amanda tomou uma respiração profunda. Sou filha da Ana, original. A mulher que você abandonou, Roberto. Minha mãe morreu há anos, mas antes de morrer, me contou toda a história. Como você a deixou, como se recusou a reconhecer seu próprio filho. Vim aqui buscando justiça, não só para mim, mas para meu irmão. Todos os olhos se voltaram para Tiago, que parecia tão surpreso quanto os demais. Irmã, murmurou Tiago, a confusão evidente em seu rosto. Larissa, Amanda assentiu. Sim, Tiago, somos irmãos. Vim aqui para ajudá-lo a reivindicar o que é seu por direito, para fazer com que os Almeida pagassem pelo que fizeram à nossa mãe. A revelação caiu como uma bomba na sala. André se deixou cair em uma cadeira, sobrecarregado pela magnitude das mentiras e segredos que o rodeavam. Roberto parecia ter envelhecido 10 anos em questão de minutos. Mas e Carlos? Conseguiu perguntar André, sua voz mal audível. Larissa, Amanda, teve a decência de parecer envergonhada. Carlos é complicado. Ele me ajudou com o plano, mas as coisas saíram do controle. Desenvolvi sentimentos. Reais por você, André. Não esperava que isso acontecesse. Tiago, recuperando-se da surpresa inicial, deu um passo à frente. Então, tudo isso foi para me ajudar? Larissa, Amanda assentiu. Em parte, também queria que os Almeida sentissem a dor que nossa mãe sentiu, que soubessem o que é ser mentidos e traídos. Roberto se levantou lentamente, seu rosto uma máscara de remorso e determinação. Cometi erros terríveis, mas estou disposto a fazer o que for necessário para corrigi-los. Tiago, Amanda, vocês são meus filhos tanto quanto André. E é hora de esta família se unir e enfrentar a verdade, por mais dolorosa que seja. Justo quando parecia que as coisas não podiam se complicar mais, o telefone de Roberto tocou. Era Henrique, seu chefe de segurança. Senhor, disse Henrique, sua voz urgente. Temos um problema. Felipe convocou uma reunião de emergência do conselho. Diretor, ele está fazendo uma jogada para assumir o controle da empresa.
Roberto fechou os olhos, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. Entendo, Henrique. Estarei lá o mais rápido possível. Desligando o telefone, Roberto olhou para sua família fragmentada. A empresa está em perigo. Felipe está tentando tirá-la de nós. Sei que todos temos muito a processar, muito do que falar, mas agora mesmo preciso que estejamos unidos. Posso contar com vocês? Houve um momento de tenso silêncio. André, Tiago e Larissa, Amanda trocaram olhares, anos de segredos, mentiras e dor pairando entre eles. Finalmente André falou. Não confio em nenhum de vocês neste momento, mas as empresas Almeida são o legado de nossa família, seja lá qual for essa família agora. Não deixarei que Felipe a destrua. Tiago assentiu lentamente. Esperei anos para ser reconhecido como um Almeida não. Permitirei que um oportunista nos tire isso agora. Larissa Amanda hesitou por um momento, mas finalmente assentiu. Vim aqui buscando justiça. Talvez esta seja a forma de obtê-la. Roberto olhou para seus filhos, uma mistura de orgulho e remorso em seus olhos. Então vamos, é hora de a família. Almeida se manter unida diante da adversidade. Enquanto saíam do escritório, cada um carregando o peso das revelações da noite, ninguém notou a pequena luz piscando embaixo da mesa de Roberto. Um dispositivo de escuta, colocado estrategicamente por Felipe semanas antes, havia captado cada palavra da dramática confrontação familiar. A sede das empresas Almeida brilhava como um farol na noite de São Paulo, suas luzes acesas apesar da hora tardia. Na sala de reuniões do último andar, Felipe andava de um lado para outro com um sorriso de satisfação no rosto. Os membros do conselho, diretor convocados de emergência, murmuravam entre si, especulando sobre o motivo desta reunião incomum. Senhores, começou Felipe, sua voz transbordando de falsa preocupação. Eu os reuni esta noite porque nossa querida empresa está em perigo. Roberto Almeida, o homem que todos admiramos por anos, tem escondido segredos que ameaçam a estabilidade e reputação de nossa companhia. Os murmúrios se intensificaram. Felipe continuou, saboreando cada palavra. Graças a fontes confiáveis, descobri que Roberto tem um filho ilegítimo, fruto de um relacionamento extraconjugal. Mas isso não é tudo. Seu filho, André, o suposto herdeiro, foi enganado por uma impostora que se infiltrou na família, com o único propósito de destruí-la. Senhores, podemos confiar em um homem que não consegue administrar sua própria casa para dirigir nosso império empresarial? Justo quando Felipe estava prestes a propor uma moção para destituir Roberto, as portas da sala de reuniões se abriram com força. Roberto entrou, seguido de perto por André, Tiago e Larissa Amanda. Receio, Felipe, disse Roberto com voz firme, que suas fontes não sejam tão confiáveis quanto você pensa. A sala ficou em silêncio, todos os olhos fixos no patriarca Almeida e seu incomum séquito. Roberto avançou para a cabeceira da mesa, sua presença preenchendo a sala. Senhores do conselho, é verdade que cometi erros no meu passado. Erros que mantive em segredo por tempo demais, mas hoje estou aqui para enfrentá-los e corrigi-los. Virando-se para Tiago, Roberto continuou. Este é meu filho, Tiago, fruto de um relacionamento da minha juventude. Um filho que não reconheci na época, mas que agora abraço como parte da minha família e desta empresa. Os membros do conselho trocaram olhares de espanto. Felipe, momentaneamente desconcertado, tentou recuperar o controle. E quanto a ela, disse apontando para Larissa Amanda, por acaso negará que é uma impostora que se infiltrou em sua família? Larissa Amanda deu um passo à frente, seu rosto uma mistura de determinação e remorso. Meu nome é Amanda e sim me infiltrei na família Almeida, mas não com a intenção de destruí-la, e sim de buscar justiça para minha mãe e meu irmão. Irmão? Murmurou um dos membros do conselho, confuso. Sim, interveio Tiago. Amanda é minha irmã. Ambos somos filhos da mulher que Roberto deixou para trás há tantos anos. Viemos buscando o que acreditávamos nos pertencer, mas encontramos algo mais valioso. A verdade e a oportunidade de curar
antigas feridas. André, que havia permanecido em silêncio até agora, deu um passo à frente. Senhores, nossa família foi abalada até os alicerces. Esta noite descobrimos verdades dolorosas e enfrentamos mentiras que nos dividiram. Mas estamos aqui, unidos, porque entendemos que o que está em jogo é maior que nossos conflitos pessoais. Roberto assentiu, colocando uma mão sobre o ombro de cada um de seus filhos. As empresas Almeida não são apenas uma companhia. São o legado de gerações, construído com o suor e a dedicação de milhares de funcionários leais. Não permitiremos que ambições pessoais ou velhos ressentimentos a destruam. Felipe, vendo como seu plano desmoronava, fez uma última tentativa desesperada. Isso é ridículo! Como podem confiar em um homem que mentiu por anos, em uma família tão disfuncional? Foi então que Henrique, o chefe de segurança, entrou na sala. Em suas mãos trazia uma pasta. Senhores, disse Henrique, acho que isso lhes interessará. Abriu a pasta e começou a distribuir documentos. Estas são provas das atividades ilícitas de Felipe dentro da empresa, desvio de fundos, subornos, até mesmo evidências de que ele tem vendido segredos corporativos para nossos concorrentes. O rosto de Felipe empalideceu. Os membros do conselho examinavam os documentos com crescente indignação. Roberto se dirigiu ao conselho mais uma vez. Senhores, cometi erros em minha vida pessoal, é verdade, mas jamais traí a confiança que depositaram em mim para dirigir esta empresa. Peço que me permitam corrigir meus erros e levar as empresas Almeida a um futuro mais forte e transparente, com a ajuda de todos os meus filhos. Houve um momento de tenso silêncio enquanto o conselho deliberava em murmúrios. Finalmente, o membro mais antigo se levantou. Roberto, você demonstrou esta noite uma integridade que muitos em sua posição não teriam tido. Enfrentar seus erros e unir sua família em um momento de crise. Isso é o tipo de liderança que esta empresa precisa. Você tem nosso apoio. Um por um, os demais membros do conselho assentiram. Em concordância, Felipe, vendo sua derrota, tentou escapulir em direção à porta, mas Henrique e 2 seguranças bloquearam seu caminho. Felipe, disse Roberto, sua voz carregada de decepção, você está dispensado de suas funções nas empresas Almeida. A polícia vai querer falar com você sobre suas atividades ilegais. Enquanto Felipe era escoltado para fora da sala, Roberto se voltou para sua família. André, Tiago e Larissa, Amanda, permaneciam juntos, unidos pela primeira vez, não por segredos e mentiras, mas pela verdade. Temos muito o que conversar, disse Roberto suavemente. Muitas feridas para curar. Mas esta noite demos o primeiro passo. Juntos, reconstruiremos não só esta empresa, mas nossa família. Enquanto saíam da sala de reuniões, o amanhecer começava a despontar no horizonte de São Paulo. Era um novo dia para os Almeida, cheio de desafios, mas também de esperança. O que nenhum deles sabia era que, em um luxuoso apartamento do outro lado da cidade, Carlos observava as notícias de última hora sobre o escândalo nas empresas Almeida. Seu rosto se contorceu em uma careta de fúria ao ver Larissa, Amanda, junto à família Almeida. Então você decidiu me trair, Amanda, murmurou para si mesmo. Mas isso não acabou. Não enquanto eu tiver algo a dizer a respeito. Carlos pegou seu telefone e discou um número. Depois de alguns segundos, uma voz rouca a atendeu. É hora, disse Carlos. Coloque em ação o plano B. Os Almeida acham que venceram, mas não. Sabem o que os espera. Enquanto desligava, um sorriso sinistro se desenhou em seu rosto. A batalha pelo Império Almeida mal havia começado. Os dias seguintes à dramática reunião do conselho foram um turbilhão de atividade para a família Almeida. Roberto, determinado a cumprir sua promessa de transparência, trabalhava incansavelmente para reestruturar a empresa e reparar o dano causado pelas maquinações de Felipe. André, Tiago e Larissa. Amanda, por sua vez, navegavam as águas turbulentas de sua nova realidade familiar. Uma tarde, enquanto Roberto revisava documentos em seu escritório, André entrou,
seu rosto uma máscara de conflito emocional. Pai, começou André, sua voz tensa, preciso saber a verdade. Toda a verdade, sobre Tiago, sobre Amanda, sobre tudo. Roberto suspirou profundamente, deixando os papéis de lado. Sente-se, meu filho, é hora de você conhecer toda a história. Enquanto André se sentava, Roberto começou seu relato. Há 30 anos, eu era um jovem ambicioso, determinado a construir um império. Conheci Ana, a mãe de Tiago, em uma de nossas fábricas. Era bonita, inteligente e compartilhava minha visão de um futuro melhor. Nos apaixonamos, mas minha família, seu avô não aprovava o relacionamento. Me pressionaram para deixá-la, ameaçando-me deserdar se eu não o fizesse. Roberto fez uma pausa, o remorso evidente em seu rosto. Fui um covarde, escolhi a ambição ao invés do amor. Deixei Ana sem saber que ela estava grávida. Quando fiquei sabendo, anos depois, tentei fazer o certo. Ofereci apoio, dinheiro, reconhecimento para Tiago. Mas Ana, magoada e orgulhosa, recusou tudo. André ouvia em silêncio, sua mente processando essa nova imagem de seu pai. E a mãe de Amanda? Perguntou André. Essa é outra parte dolorosa da história, continuou Roberto. A irmã mais nova de Ana, Beatriz, trabalhava também na fábrica. Depois que deixei Ana, Beatriz se aproximou de mim. Eu estava vulnerável. Arrependido, cometi outro erro. Nosso relacionamento foi breve, mas resultou no nascimento de Amanda. André se levantou, incapaz de conter sua agitação. Então você não só abandonou seu filho, mas também teve um caso com a irmã da mãe dele? Pai, como você pôde? Roberto baixou a cabeça, a vergonha evidente em cada linha de seu rosto. Não há desculpa para minhas ações, André. Vivi com este remorso por décadas. Quando conheci sua mãe, jurei que seria um homem melhor, um pai melhor. Mas meus erros do passado nunca deixaram de me perseguir. Enquanto pai e filho continuavam sua conversa, em outra parte da mansão, Tiago e Larissa, Amanda tinham sua própria discussão acalorada. Por que você não me contou a verdade desde o início? Exigiu Tiago. Sou seu irmão. Poderíamos ter enfrentado isso juntos. Larissa, Amanda, com lágrimas nos olhos, respondeu. Eu estava com medo, Tiago, medo de que você me rejeitasse, de que não acreditasse na minha história. Nossa mãe, sua mãe, me fez prometer em seu leito de morte que faria os Almeida pagarem. Mas quando conheci André, quando vi a bondade nele, tudo se complicou. Tiago se aproximou de sua irmã, pegando suas mãos entre as suas. Não estamos mais sozinhos, Amanda. Temos uma família agora, por mais complicada que seja. Mas preciso saber que papel Carlos desempenha em tudo isso. O rosto de Larissa, Amanda, se obscureceu. Carlos foi ele quem me ajudou a planejar tudo isso, mas seus motivos nunca foram puros. Ele quer o dinheiro, o poder, e temo que não vá parar diante de nada para obtê-lo. Enquanto os irmãos continuavam sua conversa, nenhum deles notou a figura que os observava das sombras do jardim. Carlos, com uma expressão de fria determinação, sacou seu telefone e discou um número. Eles estão todos reunidos. Sussurrou ao telefone. É hora de colocar em prática a próxima fase do plano. No escritório, Roberto e André foram interrompidos pela chegada apressada de Henrique. Senhor, disse Henrique, sua voz urgente. Descobrimos algo alarmante. Parece que Felipe não agia sozinho. Há evidências de uma conspiração maior para tomar o controle das empresas. Almeida. Roberto se levantou alarmado. Que tipo de evidência? Henrique estendeu um arquivo. Transações suspeitas, comunicações criptografadas. E isto, tirou uma fotografia que mostrava Carlos reunido com vários homens de aparência suspeita. André pegou a fotografia, seu rosto empalidecendo. Esse é Carlos, o amigo de Larissa pai. Acho que subestimamos a magnitude desta conspiração. Roberto assentiu gravemente. Reúna todos no salão principal. É hora de enfrentarmos esta ameaça como uma família. Enquanto a família Almeida se preparava para outra revelação impactante, nas ruas de São Paulo, uma figura solitária observava a mansão à distância. Era uma mulher mais velha, seu rosto marcado por anos de dor e ressentimento.
Ana, a mãe de Tiago, havia retornado. Oh, Roberto, murmurou para si mesma. Você achou que podia enterrar o passado. Mas alguns segredos estão destinados a vir à tona, não importa o quanto você tente escondê-los. A noite caía sobre São Paulo, e com ela, a promessa de mais revelações, traições e, talvez, redenção. O salão principal da mansão Almeida, com seus luxuosos tapetes e lustres de cristal, havia se transformado no cenário de outra tensa reunião familiar. Roberto, André, Tiago e Larissa Amanda encontravam-se sentados ao redor de uma mesa de jacarandá, seus rostos refletindo uma mistura de ansiedade e determinação. Henrique, de pé ao lado de Roberto, começou a expor suas descobertas. Descobrimos uma rede de conspiradores que se estende além de Felipe. Parece que há interesses estrangeiros envolvidos, todos apontando para uma coisa: o controle total das empresas Almeida e seus ativos estratégicos. Roberto franziu a testa, sua mente trabalhando rapidamente. Que papel Carlos desempenha em tudo isso? Henrique estendeu várias fotografias sobre a mesa. Carlos parece ser o elo entre os conspiradores e, bem, nossa família. Ele tem estado em contato com vários indivíduos, suspeitos, incluindo alguns conhecidos rivais corporativos. Larissa, Amanda levou uma mão à boca, seus olhos cheios de horror. Não posso acreditar, Carlos me garantiu que tudo isso era por justiça, para recuperar o que nos pertencia. Tiago colocou uma mão sobre o ombro de sua irmã. Amanda, acho que é hora de você nos contar tudo sobre seu relacionamento com Carlos. Não podemos nos dar ao luxo de ter mais segredos. Larissa, Amanda assentiu, tomando uma respiração profunda. Conheci Carlos há 2 anos. Ele sabia quem eu era, quem era minha mãe. Me convenceu de que os Almeida haviam roubado nosso futuro e que tínhamos o direito de reivindicar o que era nosso. Me ajudou a criar a identidade de Larissa, a me infiltrar na vida de André. André, que havia permanecido em silêncio até agora, falou com voz tensa. Então tudo foi uma mentira? Cada momento que compartilhamos? Larissa, Amanda olhou para ele, seus olhos cheios de lágrimas. Não, André. Essa é a ironia cruel de tudo isso. Eu realmente me apaixonei. E esse amor me fez questionar todo o plano, tudo o que eu acreditava saber. Roberto se inclinou para a frente, seu rosto uma máscara de preocupação. Amanda, você tem alguma ideia de quais poderiam ser os próximos movimentos de Carlos? Antes que Larissa Amanda pudesse responder, o som de vidros quebrados encheu a sala. Uma pedra envolta em um papel havia sido arremessada através da janela. Tiago, o mais próximo, a pegou e desenrolou a mensagem. Seu rosto empalideceu enquanto lia em voz alta. O passado sempre volta, Roberto. É hora de você pagar por seus pecados. Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. Foi Roberto quem finalmente o quebrou. Sua voz mal um sussurro. Ana. Ana? Perguntou André, confuso. Mas ela está aqui. Roberto negou com a cabeça, seu rosto uma máscara de choque e remorso. Não, filho, a outra Ana, a mãe de Tiago. Nesse momento, as portas do salão se abriram com força. Uma mulher mais velha entrou, sua postura ereta apesar dos anos, seus olhos ardendo com uma mistura de dor e determinação. Atrás dela, para choque de todos, estava Carlos. Olá, Roberto, disse a mulher, sua voz carregada de emoções contidas por décadas. Faz muito tempo. Tiago se levantou, seus olhos fixos na recém-chegada. Mãe? Ana Sênior sorriu tristemente para seu filho. Sim, Tiago, vim reivindicar o que é nosso por direito. Roberto se levantou lentamente, seu rosto uma mistura de emoções. Ana, eu. Poupe suas desculpas, Roberto, interrompeu Ana. Durante anos vi como você construía seu império sobre as ruínas das promessas que me fez. Vi como nosso filho crescia sem o pai que merecia. E agora, finalmente, é hora de a verdade vir à tona. Carlos deu um passo à frente, um sorriso malicioso em seu rosto. Surpresa, família Almeida. Acharam que poderiam enterrar o passado tão facilmente? Larissa Amanda se levantou, enfrentando Carlos.
Como você pôde? Você mentiu para mim, usou todos nós. Carlos deu de ombros com desdém. Todos usamos alguém, querida, eu simplesmente sou melhor nisso. Roberto, recuperando algo de sua compostura, deu um passo em direção a Ana Sênior. Ana, sei que falhei com você de todas as formas possíveis, mas, por favor, permita que tentemos resolver isso como uma família, pelo bem de nossos filhos. Ana olhou ao seu redor, seus olhos se detendo em Tiago, na jovem Amanda, em André. Por um momento, sua resolução pareceu vacilar, mas Carlos, sentindo que poderia perder sua vantagem, interveio. Não se deixe enganar, Ana, lembre-se por que estamos aqui. É hora de os Almeida pagarem por tudo o que nos tiraram. A tensão na sala era palpável. Cada pessoa presente sentia o peso de décadas de segredos, mentiras e dor não resolvida. As lealdades se tensionavam, as verdades há muito enterradas vinham à tona, e o futuro da família Almeida pendia por um fio. Foi então que Henrique, sempre alerta, notou um movimento suspeito fora da janela. "Cuidado!" gritou, justo quando o som de tiros rompeu a noite. O caos se instaurou no salão. Roberto se lançou para proteger Ana Sênior, enquanto Tiago e André cobriam a jovem Amanda. Carlos, aproveitando a confusão, tentou escapulir, mas Henrique o interceptou, imobilizando-o com uma chave de braço. Quando a poeira baixou e o silêncio voltou a reinar, a família Almeida se encontrou em uma situação que nunca teriam imaginado. Unidos contra uma ameaça comum, com o passado e o presente colidindo da maneira mais dramática possível. Roberto, ainda protegendo Ana Sênior com seu corpo, olhou ao redor para a família que nunca soube que tinha e tomou uma decisão. "É hora", disse com voz firme, "de enfrentarmos isso juntos, como uma família, sem mais segredos, sem mais mentiras. É hora da verdade. Custe o que custar." Enquanto a polícia chegava e a mansão Almeida se transformava em uma cena de investigação, uma coisa ficava clara. A noite estava longe de terminar e as revelações mais impactantes ainda estavam por vir. O amanhecer encontrou a família Almeida na delegacia de polícia de São Paulo. A noite tinha sido longa, cheia de interrogatórios e declarações. Carlos, algemado e furioso, havia sido levado para uma cela, enquanto o resto da família aguardava em uma sala de conferências, vigiados por policiais. Roberto, com olheiras profundas e o terno amarrotado, olhava pela janela para a cidade que despertava. Ana Sênior estava sentada em um canto, seu rosto uma máscara de emoções contidas. Tiago, André e a jovem Amanda formavam um grupo silencioso, unidos pelo choque e pela incerteza. Finalmente, um detetive entrou na sala. "Senhor Almeida", disse com respeito. "Interrogamos o suspeito, Carlos. Acho que todos deveriam ouvir o que temos a dizer." Roberto assentiu, reunindo sua família ao redor da mesa. O detetive colocou um gravador no centro e apertou o play. A voz de Carlos preencheu a sala, carregada de amargura e desafio. "Sim, confesso tudo. Querem saber a verdade? Aqui está. Fui contratado pelos rivais das empresas Almeida para destruir a companhia por dentro. Mas isso é só a ponta do iceberg. A verdadeira história começou há anos, quando descobri que sou o filho ilegítimo de Felipe." Um suspiro coletivo percorreu a sala. O detetive pausou a gravação, permitindo que a revelação se assentasse. "Felipe nunca me reconheceu", continuou a voz de Carlos. "Ele me criou em segredo, prometendo que um dia eu teria minha parte do Império Almeida. Quando conheci a jovem Amanda, vi minha oportunidade. A manipulei, usei sua dor e seu desejo de justiça para meus próprios fins. O plano era simples: destruir os Almeida por dentro, assumir o controle da companhia e finalmente obter o reconhecimento que Felipe nunca me deu." A gravação terminou, deixando um silêncio pesado na sala. Roberto se deixou cair em uma cadeira, sobrecarregado pela magnitude da traição. "Há mais", disse o detetive, seu rosto grave. "Descobrimos que Felipe estava trabalhando com uma rede internacional de criminosos.
Seu plano era usar as empresas Almeida como fachada para operações ilegais em grande escala. André, sua voz trêmula, perguntou: "E os tiros de ontem à noite?" "Mercenários contratados por Felipe", respondeu o detetive. Quando ele viu que seu plano estava desmoronando, ordenou eliminar todos os envolvidos. Felizmente, conseguimos interceptar a ordem e evitar uma tragédia maior. Ana Sênior, que havia permanecido em silêncio até agora, falou, com voz embargada. "Todo esse tempo, toda essa dor e para quê? Fomos peões em um jogo que nem sequer entendíamos." Roberto se aproximou dela, pegando suas mãos entre as suas. "Ana, sei que minhas ações do passado são imperdoáveis, mas eu juro pelo nosso filho, por todos os nossos filhos, que farei o que for necessário para reparar o dano que causei." Tiago, observando a cena com uma mistura de emoções, dirigiu-se à sua mãe. "Todos fomos manipulados, mãe, mas agora temos a oportunidade de reescrever nossa história." Juntos, a jovem Amanda, com lágrimas nos olhos, olhou para André. "Lamento tanto ter mentido para você. Entenderei se não puder me perdoar." André, após um momento de hesitação, pegou a mão de Amanda. "O engano dói, mas o amor verdadeiro que cresceu entre nós, isso não pode ser uma mentira." Roberto, vendo sua família se unir apesar das circunstâncias, sentiu uma faísca de esperança. Levantou-se, sua voz recuperando algo de sua antiga força. "Fomos golpeados, traídos e levados à beira do abismo. Mas estamos aqui juntos. Proponho que usemos esta crise como uma oportunidade para reconstruir não só nossa empresa, mas nossa família, com transparência, com honestidade, com o amor que sempre deveria ter sido nosso alicerce." Um por um, os membros da família Almeida assentiram. Até, mesmo Ana Sênior, com lágrimas nos olhos, deu um pequeno aceno de cabeça. O detetive, comovido pela cena, interveio. "Senhor Almeida, dada a natureza dessa conspiração, o governo de São Paulo está disposto a trabalhar com o senhor para estabilizar as empresas Almeida. É crucial para a economia do Estado." Roberto assentiu agradecido. "Obrigado, detetive. Prometo que a partir de agora, as empresas Almeida serão um exemplo de integridade e transparência." Enquanto a família se preparava para sair da delegacia, enfrentando um futuro incerto, mas unidos como nunca antes, Roberto não pôde evitar refletir sobre o longo e doloroso caminho que os havia levado a este momento. As mentiras haviam sido expostas, os segredos revelados, e embora a dor ainda estivesse fresca, havia uma sensação de que, pela primeira vez em décadas, a verdade havia aberto o caminho para a cura. Lá fora, o sol de São Paulo brilhava com força, símbolo de um novo começo para os Almeida. A tempestade havia passado, deixando para trás um terreno devastado, mas fértil, pronto para que uma nova história, uma história de redenção e amor, pudesse florescer. Os meses seguintes foram um turbilhão de atividade para a família Almeida. A mansão, antes símbolo de segredos e divisão, tornou-se o quartel-general de uma família determinada a curar e reconstruir. Roberto, com a ajuda de André e Tiago, mergulhou na tarefa de reestruturar as empresas Almeida. Cada contrato foi revisado, cada funcionário investigado e novas políticas de transparência e ética empresarial foram implementadas. A jovem Amanda, com sua experiência em redes sociais, encarregou-se de renovar a imagem pública da empresa, compartilhando histórias dos funcionários e dos projetos beneficentes da companhia Ana Sênior. Inicialmente relutante, foi aos poucos se integrando à dinâmica familiar. Passava longas horas com Roberto, falando sobre o passado, desenterrando velhas feridas para finalmente começar a curá-las. Tiago, vendo seus pais reconstruírem seu relacionamento, começou a sentir que as peças de sua identidade finalmente se encaixavam. Uma tarde, enquanto a família compartilhava uma refeição no jardim da mansão, um ambiente de cautelosa esperança. Pairava no ar Roberto, sentado à cabeceira da mesa, observava sua família reunida com uma mistura de remorso e gratidão. "Nunca pensei que chegaria a ver este dia", disse, sua voz carregada de emoção. "Todos nós,
juntos, como uma verdadeira família. Ana Sênior, sentada ao seu lado, colocou uma mão sobre a dele. Foi um longo caminho, Roberto. Mas talvez tudo o que passamos fosse necessário para chegarmos a este momento. Tiago, que estivera observando a interação de seus pais, falou: Mãe, pai, há algo que quero perguntar a vocês. Como era o relacionamento de vocês antes que tudo se complicasse? Roberto e Ana trocaram um olhar, uma faísca de seu antigo amor brilhando em seus olhos. Seu pai. Começou Ana com um sorriso nostálgico. Era o homem mais apaixonado e determinado que eu já havia conhecido. Ele tinha grandes sonhos, não só para ele, mas para toda a nossa comunidade. Roberto assentiu, perdido em lembranças, e sua mãe, Tiago, era a força que me mantinha com os pés no chão. Sua compaixão, sua inteligência, foi o que me fez me apaixonar por ela. André e a jovem Amanda ouviam com atenção, fascinados por esta visão de um passado que nunca haviam conhecido. O que deu errado, então? Perguntou André, sua voz suave, mas carregada de curiosidade. O rosto de Roberto se ensombreceu. O medo, o orgulho. Permiti que as expectativas da minha família e minha ambição nublassem meu julgamento. Cometi o erro de acreditar que o sucesso e o poder eram mais importantes que o amor. Ana Sênior apertou a mão de Roberto, e eu, na minha dor, me fechei. Em vez de lutar pelo nosso amor, me afastei. Levando Tiago comigo, ambos cometemos erros. A jovem Amanda, que estivera ouvindo em silêncio, falou: Mas agora temos a oportunidade de fazer as coisas da maneira certa, não é? De ser a família que sempre deveríamos ter sido. Roberto olhou ao redor, para os rostos de seus filhos e a mulher que nunca deixou de amar. Sim, minha querida Amanda. Esta é nossa segunda chance e prometo que não a desperdiçaremos. Nesse momento, Henrique se aproximou da mesa com um envelope na mão. Desculpem a interrupção, mas isto chegou para o senhor Roberto. É do Ministério da Justiça. Roberto pegou o envelope com mãos trêmulas. Todos na mesa prenderam a respiração enquanto ele o abria e lia seu conteúdo. Finalmente, ele ergueu o olhar, um sorriso de alívio em seu rosto. É oficial, disse. Todas as acusações contra nossa família foram retiradas. O governo reconhece que fomos vítimas da conspiração de Felipe e Carlos. As empresas Almeida foram completamente inocentadas. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a mesa, seguido de abraços e lágrimas de alegria. Isso merece uma celebração, declarou Tiago, levantando-se. Proponho um brinde à nossa família, à verdade e a um novo começo. Enquanto todos erguiam suas taças, Roberto acrescentou: E ao amor. O amor que nos uniu, o amor que nos separou, e o amor que finalmente nos trouxe de volta juntos. A família Almeida brindou, suas taças tilintando sob o sol do entardecer de São Paulo. O futuro, que uma vez pareceu tão incerto e ameaçador, agora brilhava com promessas de redenção e felicidade. Naquela noite, enquanto a família se recolhia para descansar, Roberto ficou no jardim, contemplando as estrelas. Ana Sênior se juntou a ele, envolvendo seus ombros com um xale. Em que está pensando? Perguntou ela suavemente. Roberto olhou para ela, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Em como sou sortudo. Apesar de todos os meus erros, o destino me deu uma segunda chance. Com nossos filhos, com você. Ana se aproximou mais dele. Talvez não seja o destino, Roberto. Talvez seja o amor. O amor verdadeiro sempre encontra seu caminho de volta. Enquanto se olhavam nos olhos, décadas de dor e separação se desvaneceram. Lentamente, como se o tempo tivesse parado, seus lábios se encontraram em um beijo terno, um beijo de perdão, de promessa, de um novo começo. Na mansão Almeida, antes, cenário de segredos e traições, agora reinava a paz. A família que estivera fragmentada por tanto tempo, finalmente estava completa, unida por laços mais fortes que o sangue. Os laços do amor, da verdade e do perdão. Enquanto São Paulo dormia, a família Almeida sonhava com um futuro brilhante,
Um futuro que construiriam juntos, não importando os desafios que pudessem enfrentar. 1 ano havia se passado desde aquela noite fatídica em que todos os segredos da família Almeida vieram à tona. A mansão, antes símbolo de divisão e engano, agora transbordava de vida e amor, enquanto se preparava para uma ocasião especial. O jardim estava decorado com flores exóticas e luzes cintilantes. Mesas elegantemente dispostas pontilhavam o gramado, e um arco de rosas brancas se erguia majestosamente no centro. Era o dia do casamento de André e Amanda. Em seu quarto, Amanda se olhava no espelho, mal, reconhecendo a mulher que lhe devolvia o olhar. Já não era mais a jovem cheia de ressentimento e planos de vingança. Agora era uma mulher apaixonada, pronta para começar um novo capítulo em sua vida. Uma suave batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era Ana Sênior, radiante em um vestido cor de turquesa. "Está pronta, querida?" perguntou com um sorriso caloroso. Amanda assentiu, lágrimas de felicidade se formando em seus olhos. "Nunca pensei que este dia chegaria. Depois de tudo o que fiz." Ana Sênior se aproximou pegando as mãos da noiva entre as suas. "O passado é passado, minha menina. Hoje é sobre o futuro. Um futuro que você e André construirão juntos, com o amor e a honestidade como base." Em outro quarto da mansão, André ajustava sua gravata com Tiago ao seu lado. "Nervoso, irmão?" perguntou Tiago com um sorriso. André riu suavemente. "Pode acreditar, depois de tudo o que passamos, casar com a mulher que amo parece quase normal." Tiago colocou uma mão sobre o ombro do irmão. "Nada em nossa família é normal, André. Mas é isso que a torna especial." Enquanto isso, no jardim, Roberto supervisionava os últimos preparativos. Seu rosto, antes marcado pelo peso dos segredos, agora brilhava com uma paz interior que muitos notavam. Henrique, sempre fiel, aproximou-se dele. "Está tudo pronto, senhor. Os convidados estão chegando." Roberto assentiu, seu olhar se perdendo na distância. "Quem diria, Henrique? Há 1 ano, nossa família estava à beira do colapso. E agora estamos celebrando o amor." "O amor sempre encontra um caminho, senhor", respondeu Henrique com um sorriso sábio. A cerimônia foi mágica. Sob o arco de rosas, André e Amanda trocaram votos de amor eterno, promessas não só entre eles, mas para toda a família. Roberto e Ana Sênior, sentados na primeira fila, não conseguiam conter as lágrimas de alegria. Quando o juiz de paz os declarou marido e mulher, o jardim explodiu em aplausos e vivas. Pétalas de rosa choveram sobre o casal feliz enquanto caminhavam pelo corredor, seus rostos radiantes de felicidade. Durante a recepção, Roberto se levantou para oferecer um brinde. O jardim mergulhou em um silêncio expectante. "Há 1 ano", começou, sua voz carregada de emoção. "Acreditei que havia perdido tudo. Minha família, meu legado, minha honra. Mas hoje, olhando ao meu redor, percebo que ganhei tudo. Passamos por fogo e tempestade, mas emergimos mais fortes, mais unidos." Ele fez uma pausa, olhando para cada membro de sua família. "A minha amada Ana, obrigado por me dar uma segunda chance. Aos meus filhos, André, Tiago e Amanda, obrigado por me ensinarem o verdadeiro significado de família. E a vocês, André e Amanda, que sua união seja um símbolo do que nossa família representa agora: amor, perdão e esperança." Ele ergueu sua taça, a André e Amanda, ao amor que triunfa sobre todas as adversidades, e à família Almeida, que nosso futuro seja cheio de luz e amor. A família Almeida. Todos os convidados responderam em coro. Enquanto a festa continuava, com música e risos preenchendo o ar noturno de São Paulo, cada membro da família Almeida refletia sobre a incrível jornada que os havia trazido a este momento. Tiago, dançando com uma jovem executiva da empresa, sentia pela primeira vez em sua vida que realmente pertencia a algum lugar. Ana Sênior e Roberto, sentados juntos de mãos dadas, observavam seus filhos com orgulho e amor. O passado perdoado, o futuro brilhante diante deles, e no centro de tudo, André e Amanda dançavam sua primeira dança como marido
e mulher, seus olhos fixos um no outro, seus corações batendo em uníssono. Enquanto a noite avançava, a lua cheia se erguia sobre São Paulo, banhando a cidade em sua luz prateada. Na mansão Almeida, uma família outrora dividida por segredos e mentiras, agora celebrava sua união, mais forte e mais amorosa do que nunca. O Império Almeida havia sobrevivido à sua prova mais dura, não através do poder ou da riqueza, mas através do amor, da honestidade e do perdão. E enquanto a festa continuava sob as estrelas, todos sabiam que este não era o fim de sua história, mas o início de um novo e emocionante capítulo. No coração do sertão, onde antes havia tormenta e escuridão, agora florescia um oásis de amor e esperança. A família Almeida havia encontrado seu verdadeiro tesouro, um que nenhuma riqueza poderia comprar, o amor incondicional de uma família unida. E assim, com o amanhecer de um novo dia no horizonte, a história dos Almeida continuaria. Não como uma saga de poder e traição, mas como um testemunho do poder transformador, do amor e da verdade.